Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos à edição de abril do Panorama do Seguro. Eu sou o Paulo Alexandre e ao meu lado está Francisco Galiza. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, Paulo. Prazer, como sempre, estar aqui com você. Francisco Galiza é acadêmico da ANSP, ele é formado pela Fundação Getúlio Vargas e é consultor do Sindiceg SP. Esse é o programa Panorama do Seguro. É um telejornal que pretende fazer uma análise econômica do setor uma vez por mês. É realizado pelo Sindicato das Seguradoras e Resseguradoras do Estado de São Paulo, Sindiceg SP, e sempre irá ao ar na terceira sexta-feira de cada mês. Por favor, nos envie sugestões, críticas, perguntas para o e-mail producal@panoramadoseguro.com.br ou por WhatsApp São Paulo 11 98910 3050. Você vai ver a seguir a situação macroeconômica atualizada e as previsões e comentários da economia, além de ver as tendências e cenários do setor de seguros. Você também verá a análise e comentários dos fatos que se destacaram. Por fim, fecharemos esse programa com dicas de leitura. Fique conosco. Galiza, vamos lá. Como vai a economia até os dias de hoje? Paulo, como das outras vezes, tá, eu tenho escolhido um gráfico, tá, para sintetizar a posição econômica do Brasil, do país, etc. Dessa vez, eu escolhi o gráfico da taxa de desemprego calculado pelo SEAD, né, que ele calcula o desemprego na região metropolitana de São Paulo. Tá? O cálculo do SEAD, ele leva em conta o desemprego aberto e oculto. Falando em menos economês, é aquela pessoa, tá, que procura e não acha o emprego, e aquela pessoa que desanimou, que nem procura mais, né? E o que a gente observa nesse número, né? A gente vê aqui esse gráfico que eu desenvolvi, ele vai desde janeiro de 2013. A gente vê, nessa época, o desemprego ficava entre 10% e 12%, 10% e 12%, etc. Ele vai até o início de 2015, onde começa a acontecer a crise econômica de uma forma mais intensa. Ele muda de um patamar de 10% a 11% para 18%. Né? Então você vê o resultado, tá, da crise econômica no desemprego. Só que a partir de, mais ou menos no meio do ano passado, ele começa a uma trajetória de queda. Hoje, ele está chegando a um nível de 16 pontos percentuais. Aí você pode argumentar, puxa vida, ainda está alto em relação ao patamar de há 3 anos, 2013, etc. É verdade. A gente está comparando o número de 16% contra o número de 11 e 12%. Entretanto, esse número atual já está melhor do que o número de há 12 meses. Tá? Então, em suma, já temos uma melhora, tá, no desemprego, ainda que não na velocidade desejada, mas já temos uma melhora nos indicadores de emprego da economia brasileira, representada aqui por esse gráfico. Esse é um bom sinal. E como está hoje o mercado de seguros? Paulo, eu fiz uma tabela aqui, que vocês estão vendo aqui na tela. É uma tabela bem interessante, tá? E até certo ponto original, que ninguém ainda explorou esse assunto de uma forma mais clara. O que a gente tem aqui? A gente tem, na primeira coluna, as regiões do país. Tá? Da segunda coluna, a receita de prêmios do ano 2017, sem VGBL, sem saúde. Tá? E na última coluna, a distribuição geográfica dos corretores pessoa física, 50 mil corretores pessoas físicas, segundo o último recadastramento que foi concluído no final do ano passado. O que a gente pode comparar no número? Vejam só, tá? Olha a coincidência da situação, tá? E aí depois vem meu comentário econômico em relação a isso. A receita de prêmios no Brasil, em seguros, 66% vem da região sudeste, tá? Por coincidência, a gente tem 66% dos corretores na região sudeste. Você tem a receita de prêmios em 2017 do mercado de seguros, na região sul era 16%. A concentração, a quantidade de corretores na região sul era 17%, praticamente o mesmo valor. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Você vê a força da distribuição do seguro através dos corretores. Quer dizer, você quer vender mais seguro? Tá? Bota corretor. Porque ele segue a mesma proporção. Quer dizer, quanto mais corretores você tem em determinada região, mais seguro você vai vender. E daí a correlação entre essas duas variáveis. Eu achei muito interessante
eu tive a curiosidade de fazer quando fechou o recadastramento. Eu vi os dados do recadastramento e fiz essa tabela. Me chamou a atenção a semelhança entre essas duas variáveis, né? A receita de prêmio e a quantidade de corretores. Daqui a um ano a gente vai poder fazer uma estatística com as seguradoras digitais, né? Seguradoras digitais e também corretores pessoas jurídicas, quando terminar também, tá? Para ver, mas hoje a força do corretor na distribuição é clara através desse número. Galiza, vamos falar das previsões. Trouxe a bola de cristal? Trouxe. Então vamos falar de economia primeiro. Nos últimos meses, a economia está muito tranquila, tá? Surpreendentemente, as previsões econômicas dos agentes estão de uma forma bastante suave, sem grandes alterações. Esses gráficos que vocês estão vendo aqui, tá? A evolução das previsões médias do mercado financeiro para 2018. Então, vocês observem aqui, a linha azul, tá? Ela está prevendo, tá, que é o crescimento do PIB, um crescimento de 2,5% a 3% para esse ano de 2018 há muito tempo. É uma previsão que está se mantendo. 2,5% a 3%, 2,5% a 3%, sem grandes alterações em relação a isso, tá? E aí também o dólar, que está o gráfico aqui, também de uma forma suave no final do ano, né? Em torno de 3,30, 3,40. Ou seja, uma coisa positiva, uma coisa bem positiva, é que as coisas não estão sofrendo alterações. Ao contrário dos anos anteriores, quando você abria um ano com uma previsão e a coisa mudava, a opinião dos agentes, etc. Isso para os empresários é muito bom, porque eles começam a tomar suas decisões estratégicas com um cenário muito mais estável. Tá? Então é um ponto positivo em relação a isso, né? A estabilidade nas previsões econômicas. E no mercado de seguros, Galiza, como estão as previsões? Paulo, tal como na economia brasileira, tá, o mercado de seguros também está vivendo um momento de previsões bem tranquilos, né? Bem tranquilas, né? A gente teve aqui, vocês podem ver na tabela, o mercado de seguros, né, aqui, sem levar em conta o VGBL, que eu sempre excluo, né, cresceu de 2016 para 2017 7%, com um crescimento do PIB de 1%. Né? A estimativa que eu estou fazendo hoje é de um crescimento de 10%, até por causa que o PIB vai crescer de 2,5% a 3%. Então, são valores bem confortáveis, são valores positivos, sinalizando uma recuperação do setor. No programa anterior, quem teve a oportunidade de ver, eu comentei, pode ser visto na internet facilmente, sobre o lucro das empresas, né, que era um problema que estava havendo, mas também em 2018 está havendo uma recuperação também em relação a isso. Então, é uma análise bem mais confortável. Tudo leva a crer que 2018, em termos econômicos, vai ser bem mais confortável para o setor. Beleza, e qual é o fato relevante a se comentar? Dessa vez, Paulo, eu escolhi um fato só, porque ele é tão rico de informação, tá, que eu resolvi centralizar nele. A SUSEP, ela divulga um estudo que está no site dela, que é o AutoSeg, tá? Que significa o seguinte, de forma bastante detalhada, por município, por tipo de veículos, né? Por ano, né? Ela divulga a frota segurada no Brasil. E saiu, né, recentemente o valor até 2016. Então eu fiz esse gráfico aqui, vejam só, tá a frota segurada do Brasil, tudo, moto, carro, caminhão, etc., desde 2007 até 2016. Então, qual é a primeira conclusão que a gente chega aqui pelo gráfico, né? Vejam só, em 2007, a frota segurada no Brasil era 9 milhões de veículos, tá? Em 2016, ela chega a 16 milhões de veículos. Então, vejam só, tá? Isso é uma informação importante, porque o mercado de seguros, no caso o seguro de automóvel, ele teve um crescimento independente de qualquer coisa. A frota segurada aumentou. Uma corretora que tivesse operação automóvel, tá, ela teria esse crescimento que foi da ordem de 80% em 9 anos. Tá? Normalmente, sem fazer maiores esforços. Tá? Então, é um primeiro ponto positivo, o aumento da frota segurada. Né? Outra discussão interessante que a gente pode ter, também baseado no problema AutoSeg, para a gente ter como referência, é o veículo segurado, sinistros por incêndio e roubo ou sinistro por colisão. Só para você ter uma ideia, tá? Em média, 1% dos veículos segurados sofre um sinistro de incêndio ou roubo por ano. Já o número de colisão é de 7% a 8%. É claro, tá, que a indenização no caso de roubo é muito maior que em colisão.
Mas essa é um número para a gente ter na ideia. O segundo ponto interessante que a gente pode ter nesse trabalho. O terceiro ponto interessante que eu quero me deter é uma discussão muito grande no mercado de seguros, que consiste no percentual da frota segurada. Tá? O que a gente observa hoje quando a gente pega a bibliografia a respeito? Você tem o número do Denatran, tá? Que hoje a frota segurada tem em torno de 93, 94 milhões de veículos. Tá? Só o que acontece? Muitos veículos não são dados baixas. Então, esse é um número irreal. Tem estudos que mostram que ele é bem menor, que gira em torno de 40 a 60 milhões. Então, essa é uma discussão interessante, porque no mercado de seguros se discute muito qual o percentual da frota segurada. Então, dependendo do critério que você vai levar em conta, você pode encontrar valores entre 17%, 20% e 30%. É outra conclusão. É como eu falei, esse material é tão rico, esse gráfico é tão rico, que eu me detive somente em um fato econômico, né? Porque ele gera muita conclusão interessante sobre o setor. Galiza, agora é a hora da dica de leitura. Qual é a sua dica? Pois é, Paulo, dessa vez eu trouxe um livro só, tá? Fiquei com preguiça. Um livro só, tá? É A Loja de Tudo, tá? O Jeff Bezos, para quem não sabe, é o dono da Amazon e tem hoje 100 bilhões de dólares. Dizem que é o homem mais rico do mundo, né? Ele superou o Bill Gates, etc. E conta a história da Amazon. Não é um livro fácil de ler, não. Agora, ele tem algumas conclusões interessantes, né? Primeiro, ele mostra a história da Amazon, que ele erra muito, né? É um personagem difícil, ele é uma pessoa assim de muita vontade. Quem junta 100 bilhões de dólares não é um qualquer um, né? E eu acho que é muito... Eu estou trazendo esse estudo para um programa de seguro, porque eu acho que quem trabalha na área de tecnologia, na área de seguros, do tipo Insurtech, é uma leitura obrigatória para ver os desafios, né? E as direções que ele vai ter. Por exemplo, uma história que ele conta aqui, quando foi fundando a Amazon, que viés que a Amazon deveria ter? Seria mais uma empresa de venda de varejo ou seria mais uma empresa de tecnologia? E a postura do Jeff Bezos sempre foi postura de uma empresa de tecnologia. E isso havia até brigas internas na empresa, porque ele trazia gente do varejo e trazia gente de tecnologia. É um questionamento válido, por exemplo, numa Insurtech hoje no Brasil chegando, né? A gente pergunta, vem cá, uma Insurtech vai ser mais uma seguradora ou mais uma empresa de tecnologia? Qual o viés que vai ter? É uma discussão interessante, né? Não é um livro fácil, como eu falei. Eu li, eu não sou da área de tecnologia, mas eu acho que quem é da área de tecnologia, um diretor de tecnologia de uma seguradora, etc., vai aproveitar muito mais porque ele discute esses aspectos. Essa é a minha dica de leitura, né? E, enfim, é um livro premiado, né, do ano, etc e tal, enfim. Essa edição está chegando ao final. Muito obrigado, Galiza. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí, que assistiram o programa até o final. Por favor, nos envie as suas sugestões, críticas e comentários para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp. Espero você o mês que vem. Até lá.